Olá pessoal, aqui é o André Valente, serei seu professor da disciplina de Artes na área de Linguagens e suas tecnologias. Na aula de hoje, vamos falar sobre o artista na era digital. Vamos conhecer as variadas possibilidades de carreira e as habilidades e conhecimentos necessários para os profissionais que buscam desenvolver conteúdo artístico a partir de ferramentas digitais e nos ambientes virtuais. Vamos para a nossa aula. Ser artista é uma profissão. E como que é ser artista na era digital? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, o artista na era digital, qual é o perfil da pessoa que quer seguir aí, né, uma carreira ao mesmo tempo no campo das artes e se inserindo aí nesse mundo digital que está tão presente aí nas nossas vidas, tá? Então é um perfil que primeiramente precisa gostar de artes, precisa ser um amante das artes. Mesmo na era da tecnologia, não adianta só saber utilizar a tecnologia, é preciso gostar de artes, estudar artes, frequentar espaços de artes, de preferência fazer artes também. Enfim, é preciso ser um amante das artes antes de qualquer coisa. Tá? Em segundo lugar, a curiosidade é fundamental, né? O artista tem que ser alguém curioso, o artista é alguém curioso, o artista é alguém que observa as coisas, que procura entender as coisas, que quer aprender cada vez mais. Eu diria até que o artista nem se encaixa naquela ideia que algumas pessoas ainda hoje têm sobre as áreas de humanas, exatas e biológicas, porque o artista ele vai muito além desse limite do conhecimento. O artista é alguém que precisa entender a sociedade, o ser humano, a vida humana, as relações e, portanto, ele é alguém de humanas. Ele é também alguém que precisa ter um raciocínio lógico, ele precisa lidar com ferramentas, ainda mais nessa era digital, então ele precisa também ser alguém aí do campo das exatas e ele precisa sim entender a realidade, a natureza, a vida. Enfim, o artista é alguém que precisa ter curiosidade, precisa observar, precisa pensar sobre o mundo, sentir o mundo, né? Buscar ter proatividade, ou seja, buscar fazer cada vez mais, não ficar esperando as coisas acontecerem. O artista geralmente é essa pessoa que se movimenta. O artista precisa ter um senso estético, precisa ter uma noção do que é estética, precisa observar como as coisas são compostas, organizadas, como elas agradam o olhar ou até como elas desagradam o olhar. É um senso de estética e um senso de como romper com uma estética padrão, por exemplo. O artista precisa ter essa capacidade de observar as coisas a partir dessa perspectiva também. Precisa ser alguém versátil. O artista, principalmente na era digital, precisa ser alguém versátil. Ser alguém versátil é ser alguém que sabe fazer várias coisas. Então não adianta ser especializado só em uma coisa. Precisa ser alguém que costuma buscar aprender a fazer várias coisas, tá? Porque a arte, ela exige isso, né? Ela exige essa versatilidade. Precisa ter o desejo de aprender sempre e o interesse pelas novas tecnologias. Então é alguém que precisa gostar de arte, ter as habilidades de qualquer artista e precisa também ser um amante aí das tecnologias, saber usar as novas tecnologias. Esse é o artista na era digital. Qual é a formação ideal, né, para ser um artista aí? Bom, não dá para a gente falar aqui de toda a formação ideal. A gente vai falar de algumas coisas aqui, tá? Mas, sim, é fundamental que estude artes, né? Então precisa estudar as técnicas da sua arte que você escolher. Se for a música, tem que estudar a música. Se for a pintura, estudar as técnicas, os estilos, os materiais, enfim. É preciso estudar artes, fazer cursos na área de artes, não só na área de artes digital, na área de artes de um modo geral. Lembrando que o digital, ele é apenas a ferramenta e é o meio de circulação dessa arte. Mas o artista, antes de tudo, precisa entender de artes. Tá? Precisa estudar também a história das artes. Porque apesar de viver no século XXI e estar fazendo arte no século XXI, é preciso entender o processo que nos trouxe até aqui, conhecer a história das artes.
Para quê? Até para se tornar uma pessoa cada vez mais criativa, cada vez mais proativa, cada vez mais versátil, conhecendo a história das artes aí. Fazer cursos de operação de programas, de uso de equipamentos, de diferentes linguagens. Então procurar pesquisar nessa área também, nessa área da tecnologia, para aproveitar cada vez mais os recursos que estão aí. Tá? E formações específicas a cada profissão e noções de empreendedorismo e marketing digital. Hoje em dia, na área da internet, isso tudo é fundamental. Então, procurar saber qual área você quer seguir, tá? E procurar se especializar nessa área. Buscar cada vez mais conhecimento nessa área, além dessas duas noções que são fundamentais. Empreendedorismo e marketing digital. Para você saber como fazer crescer aí o seu trabalho como artista e, ao mesmo tempo, como fazer para divulgar esse seu trabalho como artista. E o campo de trabalho? Como que é o campo de trabalho para o artista na área digital? Olha, pode parecer que não, mas tem muita coisa aí que dá para se fazer sendo artista na era digital. Então vamos lá. O campo de trabalho pode ser o de desenhista ou ilustrador, né? Tem muitas áreas que precisam de desenhistas e ilustradores. Além de você poder vender a sua própria arte, vender os seus desenhos, vender as suas ilustrações para pessoas que querem simplesmente decorar suas casas, seus quartos, enfim. Produzir ilustrações para a indústria editorial, indústria de moda, de publicidade, do marketing, enfim, há muitas empresas, há muitas áreas também que trabalham com outras coisas que precisam do trabalho de um artista. Então, o artista na era digital pode também trabalhar nessas outras áreas correlacionadas aí, tá? Trabalhar com ilustrações para identidade e comunicação visual, tá cada vez mais importante aí isso, né? Saber criar uma boa identidade visual, saber vender uma imagem, então o artista também pode colaborar com isso, tá? E no mercado, no próprio mercado das artes, né? A arte, mais do que nunca, tem o seu próprio mercado de comercialização aí, o artista também pode atuar nesse mercado. Então, olha só, no campo da fotografia, né? Além de a fotografia ser uma arte, né? Além de ser um fotógrafo e saber operar o equipamento e produzir boas fotos, o artista, o fotógrafo na era digital, ele pode trabalhar com manipulação de imagens. Então tem muitas empresas, muitas pessoas que procuram artistas para esse trabalho de manipulação de imagens, de fazer montagens, de fazer retoques, de recuperação de imagens antigas, de criação de obras de arte digital por meio da fotografia. Pode trabalhar com fotomontagens, pessoas que buscam aí profissionais para criar montagens. A fotografia conceitual, que é a própria fotografia artística, e utilizando os meios digitais. Então, tem bastante campo de trabalho na área da fotografia na era digital. O designer gráfico. O designer gráfico é uma das áreas mais amplas, é a área que mais abarca o trabalho do artista na era digital. Tá? Por quê? Porque o designer é justamente aquele que vai pensar nisso, vai pensar no visual, vai pensar na estética, vai pensar nessa estética servindo para alguma finalidade. Então, definitivamente, o artista tem espaço nessa área. Eu diria que o designer é um artista. Então, a área de designer gráfico é uma área que pode aí te satisfazer, caso você queira viver fazendo a sua arte e, ao mesmo tempo, trabalhar numa área profissional aí, numa outra área, além de produzir a sua arte. Tá? Então, criações de peças gráficas para meios impressos e digitais, né? Apesar de toda a tecnologia digital, ainda tem muita coisa impressa e o designer gráfico ele pode continuar trabalhando nisso, na criação de embalagens, cartazes, identidade visual, panfletos, rótulos, capas de livros, de publicações, além de todo o visual na internet, nas redes sociais. Então, desenvolvimento de identidades visuais, revistas virtuais, e-books, interfaces digitais, peças de comunicação visual, tudo isso é o trabalho que o designer gráfico tem hoje na era digital, é o trabalho em que ele atua aí também. Tá? Criação de animações gráficas para 3D e 4D,
Então tem um campo amplo aí de trabalho para quem quer atuar na área de designer gráfico. Então vamos para uma perguntinha para ver se você está prestando atenção e está entendendo o nosso conteúdo. Se você respondeu aí que a incorreta é a que diz que a arte digital tornou a arte uma atividade obsoleta, você acertou a questão, né? Como a gente está vendo aqui, não. A arte digital, ela vem renovando o campo das artes, tá? Se você não sabia o que era obsoleta, está precisando ampliar o seu vocabulário. Obsoleto é aquilo que está ultrapassado, que está antigo, que não serve mais. Como a gente está vendo, a arte tem muito espaço ainda nessa era digital. O outro campo de trabalho aí que pode animar aí vocês, né, dessa galera que gosta aí de videogame e tal, é justamente o campo do game designer, né? Aquele que vai criar artes para games, vai criar personagens, vai criar cenários, né? Vai criar todos os elementos gráficos que aparecem num jogo, tá? Então, tudo aquilo que você vê quando você está ali jogando ali, cada vez mais realista, né? E tal, foi criado por alguém, foi desenhado por alguém, tá? Então, ali também tem muito espaço para o artista desenvolver, né? Criar ali o estilo de um jogo, de um mundo virtual, né? As roupas, as armas, enfim. Tudo que está ali na tela, de alguma maneira, foi criado por alguém, foi desenhado por alguém, né? Saiu da mente de um artista criativo. Então, esse artista pode ser você se você quiser atuar também nessa área. O trabalho de videomaker, né? Aquele que produz vídeos, tá? Aí também tem como juntar aí, por exemplo, quem gosta de cinema, né? Nessa área do audiovisual, e também atuar nessa área. Então, dá para trabalhar na TV, dá para trabalhar no cinema, dá para trabalhar na internet, nessa produção para empresas publicitárias, dá para trabalhar de diversas maneiras aí, criando efeitos visuais, tá? Manipulando os equipamentos, então você vai precisar, além da sua arte, do seu senso de estética, do seu conhecimento, também saber operar alguns equipamentos, porque você pode produzir a sua própria arte operando os seus próprios equipamentos. Também é possível isso, o próprio trabalho de produção audiovisual ser uma arte. Então, é um campo que tem espaço aí, né? Além da criação de roteiros para vídeos, enfim, é um campo que também tem espaço aí para quem quiser se desenvolver artisticamente. A arte 3D, né? A arte 3D que vem trazendo aí a sensação de profundidade, a sensação de realidade, né? Fazendo as pessoas se sentirem dentro das obras de arte, olhando uma obra de arte como se ela fosse algo tridimensional. Então, na produção de games, comerciais publicitários, filmes, séries de TV, animações e até nas áreas de arquitetura e engenharia, olha só. O artista 3D pode atuar até nessas áreas, né? Criando ali, se antigamente as plantas, os layouts eram feitos em pranchas, né, bidimensionais, e o artista tinha que ter noção de ponto de fuga, de geometria, tinha que ter tudo isso. Hoje ele também tem que ter essas noções, mas isso vai aplicado à tecnologia digital. E ele pode criar todo um cenário para mostrar ali para o cliente, para mostrar para as pessoas, por exemplo, como vai ser o apartamento que a pessoa quer morar, como vai ser uma praça, né, construída ali, planejada ali pelo arquiteto, como que vai ser uma cidade, um condomínio, dá para criar toda a realidade através da tecnologia digital. E por trás disso pode ter ali um artista também, alguém que tem ali uma noção de estética, alguém que vai atuar junto com o arquiteto, junto com o engenheiro, junto com as outras pessoas. Então é um campo de trabalho que também permite você desenvolver a sua arte. O campo da moda também tem espaço, né? A moda já é arte por si só, né? Mas hoje, com as tecnologias digitais, o campo da moda também está enriquecendo, né? Então, é possível criar, né, os modelos de roupas, calçados e acessórios, né, de forma digital. É possível, com a tecnologia das impressoras 3D, é possível até criar modelos para serem, né, mostrados em desfiles,
Então, a criação de temas para coleções, o desenvolvimento de peças para grifes específicas com a sua própria identidade, na organização dos desfiles e de outros eventos do campo da moda, então tem espaço também para o artista, e na própria assessoria de moda, de pessoas famosas aí, pessoas públicas que costumam ter os seus assessores de moda. É um campo artístico, porque tem a ver com a estética, tem a ver com a beleza, tem a ver com causar sensações, impressões. Então não se engane, isso também é papel da arte. A arte também tem essa intenção, de mexer com as emoções, com as sensações, com os sentimentos, com as ideias, de provocar as pessoas. E a moda é uma ótima forma de fazer isso. Então dá para você atuar no campo da moda junto com as novas tecnologias e ampliar aí o seu trabalho. Tá? Como figurinista, criação específica de figurinos. Figurinos para quê? Criação de figurinos para personagens de teatro, de cinema, de TV, figurinos para shows de artistas, quando a gente vê lá o artista trocando de roupa e uma certa roupa e tal, a banda que de repente usa um visual que tem um certo estilo, uma certa identidade, por trás daquilo tem um figurinista. E esse figurinista hoje conta com a tecnologia. Se antes era um trabalho mais manual, hoje tem o trabalho da tecnologia que pode ajudar também na criação dos figurinos, a pensar esses figurinos sendo utilizados. Então ele vai atuar, em geral, o figurinista é alguém que vai atuar, não vai atuar sozinho, vai atuar junto com o diretor de arte, com direção geral de um espetáculo, por exemplo, de um espetáculo teatral, de um filme, de um show, tem que atuar junto ali, conversando para entender o visual, a cenografia, os autores, os coreógrafos, a iluminação, a equipe de som, vai atuar todo mundo junto. Então olha quantos artistas trabalhando juntos para criarem uma grande obra. Então tem campo aí para você também. Então é isso, eu espero que você tenha gostado dessa aula, espero que você aproveite bastante, você que tem vontade aí de seguir no campo das artes, mas às vezes fica meio assim, onde cabe a arte na era digital? Pois é, ela tem bastante espaço ainda, e nunca vai deixar de ter, essa é a grande verdade, enquanto tiver ser humano, a arte vai continuar sendo produzida, porque a arte é uma atividade humana. Então aproveita bastante essa aula, dá uma olhadinha nos links na sua plataforma para você ampliar o seu conhecimento e vamos para a reflexão da aula de hoje. Todas as artes contribuem para a maior de todas as artes, a arte de viver. Bertolt Brecht. Bons estudos, até a próxima aula.